Fala pessoal, estamos aqui em mais uma aula e nessa aula de hoje eu vou apresentar para vocês o Teorema de Thevenin e o Teorema de Norton. O Teorema de Thevenin tem uma ideia semelhante àquele da superposição, tá? De que quando a gente está interessado apenas em um pedacinho do circuito, apenas em algum elemento do circuito ou um ramo do circuito, a gente pode utilizar ele para simplificar todo o resto do circuito. Então, se a gente tem um circuito gigante, complexo aí, né, contendo fonte de tensão, tem uma fonte de tensão, e aí tem resistência, e aí mais resistência, sei lá, um monte de coisa, você está interessado só numa resistência ali, você pode utilizar o Teorema de Thevenin para simplificar todo esse resto aqui, ó, acho que vai ficar esquisito com a mesma cor, mas você pode simplificar todo esse resto aqui, ó, todo esse resto aqui pode ser simplificado por uma fonte de tensão e uma resistência, tá? E aí a gente fica basicamente com aqui, ó, conectado à nossa carga e a gente consegue fazer os cálculos que a gente precisa. Então vamos estar aplicando isso daí, vamos para o passo a passo, rapidinho, né? Já tem uma questãozinha de exemplo ali. Suponhamos que a gente queira calcular as informações sobre o resistor RL, e o resistor RL está bem aqui. Então nesse caso a gente vai colocar o xzinho aqui, né? O ponto A e o ponto B. Então as fontes de tensão vão ser substituídas por um circuito fechado e as fontes de corrente por um circuito aberto. Então a gente substitui fonte de tensão por um circuito fechado e fonte de corrente por um circuito aberto. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ver qual que é a resistência que a gente tem entre os pontos A e o ponto B, tá? A gente vai calcular a resistência equivalente entre os pontos A e o ponto B. Feito isso, a gente encontrou aqui, percebam o seguinte, a gente tem esses dois resistores em série, então vai ficar só um resistor aqui, depois esse com esse vão estar em paralelo, e aí vão sumir aqui, vai ficar só um resistor bem aqui. E aí esse com esse vão estar em série. E aí some, fica só um resistor. E esse único resistor aqui é o valor da nossa resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B. Essa resistência aí é a resistência, ou melhor, é a resistência de Thevenin, para o nosso caso aqui, tá? Então já sabemos qual que é a resistência de Thevenin. Falta encontrar a tensão de Thevenin. Então, por último aqui, ó, depois de feito tudo isso daí, a gente passa para o próximo passo, que é substituir o nosso ponto de interesse como circuito aberto. Então, bem aqui a gente corta, ó, vira um circuito aberto. E aí a gente precisa encontrar qual que é a tensão que a gente tem daqui para cá, ó. Qual que é a tensão daqui para cá. Se a gente medisse essa tensão aqui, quanto que daria? E aí, esse valor aí vai ser a tensão de Thevenin. Mas fica meio nebuloso só falando assim, né? Então eu vou separar esse circuito aqui para a gente poder fazer. Então tá aqui o nosso circuitinho, gente. A gente vai resolver agora através de Thevenin. Então o primeiro passo do Thevenin é a gente selecionar aqui, ó, separar, definir o nosso ponto A e o nosso ponto B, sabendo que o nosso interesse aqui é esse. É o resistor RL, a gente quer saber quanto que passa de corrente, quanto que tem de tensão. Então a gente está interessado no RL. E a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir a fonte de tensão por um curto-circuito. E a gente tem que encontrar a resistência equivalente do ponto A para o ponto B. Então esqueçam a carga, tá? É como se a carga aqui não existisse. A gente quer enxergar para esse lado daqui do circuito. Vamos encontrar aí a resistência equivalente daquele jeito que a gente faz mais rápido, tá? Bem, aqui a gente tem dois resistores em série, esses dois resistores vão virar um único resistor, cujo valor vai ser 470 mais 220, 690 ohms. Esse resistor de 1000 aqui vai estar em paralelo com esse 690, então estando os dois em paralelo, vamos apagar os dois aqui, ó. Vai ficar só um resistor aqui, ó. Aonde esse resistor aí é 1000 vezes 690, né? Dividido por 1000 mais 690, que é o paralelo dos dois, né? Dá 408. 408 vai estar em série com R4. Estando em série, a gente pode apagar e resolvendo esse circuitinho em série, a gente vai ficar com 1408. Então 1408, sei que ficou um pouco bagunçado com esse riscado aí, né? Mas 1408 é a nossa resistência de Thevenin. Então vamos anotar aqui, ó. Resistência de Thevenin vai ser
1408 ohms. E agora, gente, acho que aqui vai facilitar se eu fizer isso. Agora, gente, a gente precisa saber qual que é a tensão que a gente tem aqui, ó. Tensão de TVNAND. Se a gente considerar que aqui é um circuito aberto. Então, imagina que esse cara aqui não existe. Esse resistor aqui foi retirado. E a gente quer saber qual que é a tensão que a gente vai ter aí. Ora, se aqui é um circuito aberto, então para cá a corrente é zero. Se a corrente é zero, a queda de tensão nesse resistor aqui é zero, porque queda de tensão no resistor é resistência vezes a corrente. Se a corrente é zero, a queda de tensão nele é zero, tá bom? Então queda de tensão nele é zero. Então basicamente, para eu saber a tensão aqui, ó, eu preciso saber a tensão que está em cima desses dois caras aqui, ó. Essa daqui é a tensão que eu estou interessado, tá bom? Então vamos lembrar disso daí. Vamos lá, vamos tirar isso aqui. Eu quero saber qual que é essa tensão sobre esses dois resistores. Como que a gente faz? Ora, a gente substitui eles dois de novo por aquele resistor equivalente. Vai dar 690 ohms, né? E daí a gente tem esse circuitinho simplificado. Vou botar aqui para baixo, tá, gente? E aí a gente fica com esse circuitinho simplificado. A gente já sabe que a corrente que vai passar por ele vai ser... Imaginem aí que eu já substituí esses dois resistores aí que estão em série pelo resistor equivalente, né? É bem simples, né? A gente já viu isso daí de cara. Então essa corrente que passa por ele é 10 dividido por 1690, vai dar 5,92 miliamperes. 5,92 miliamperes é a corrente que passa aqui pela fonte. Então vamos anotar isso aí. Cadê aqui, ó? É a corrente que passa por aqui, 5,92 miliamperes é a corrente que passa por aqui. Então qual que é a queda de tensão que eu tenho ali no meu resistor de 1000? A queda de tensão no resistor de 1000 ohms é 1000 vezes a corrente que é 0,00592. Vai ter uma queda de tensão aqui, ó, de 5,92 volts. Se cai 5,92 volts, aqui, ó, é onde eu botaria a minha referência, né? Então aqui eu tenho 0 volts, aqui eu tenho 10 volts, e aí se caiu 5,92, então 10 menos 5,92 dá 4,08. Então a tensão aqui é 4,08 volts. E olha só, era exatamente a tensão que a gente queria daqui para cá, tensão de TVNAND. Então a tensão de TVNAND é 4,08 volts. Então esse nosso circuito aqui, ó, como a gente está só interessado em RL, ele pode ser substituído ou simplificado para uma fonte de tensão, cujo valor é 4,08 volts, uma resistência, que é a resistência de TVNAND, que é de 1408 ohms, e aqui vem a nossa carga de interesse, que no caso ali é o resistor RL, tá bom? Então olha só como é simples agora. Você quer saber qual que é a corrente aí? Basta associar os dois em série, calcula a corrente que você sabe qual que é a corrente que passa pelo nosso resistor, né? Encontrou a corrente, né? Encontrou essa corrente aqui. Sabendo essa corrente L, basta, você quer saber, por exemplo, a queda de tensão no resistor, basta você lembrar que tensão é resistência vezes corrente, daí queda de tensão no resistor de RL vai ser RL vezes IL, tá? Achou tensão, achou corrente, já sabe a resistência desse resistor que você quer, pode encontrar a potência e o que mais você quiser sobre esse resistor de interesse. Então, para isso que serve o teorema de TVNAND. O teorema de TVNAND também é interessante porque a gente consegue pegar, por exemplo, um circuito demasiadamente complexo que a gente tem no meio de um circuito elétrico, eletrônico, né? E a gente consegue simplificar ele para uma única resistência ou uma única impedância, né? E fica bem simplesinho. E daí a gente consegue ter a simplificação desse nosso circuito todo complexo para simplesmente uma fonte e um resistor. E agora, gente, eu vou só falar aqui o teorema de Norton, pois é muito parecido com o teorema de TVNAND. Olha só, eu não vou fazer nenhum exemplo aqui do teorema de Norton, porque se você sabe fazer o teorema de TVNAND, basta perceber aqui a leve diferençazinha que tem e você vai saber fazer o teorema de Norton. Teorema de Norton, primeira coisa, olha só o que faz a mesma coisa. A gente vai substituir a fonte de tensão por circuito aberto, por circuito fechado, fonte de corrente por circuito aberto. Então, olha só, substituir aqui por um circuito
fechado, né, por um curto-circuito. E aí o próximo é a gente calcular que é a mesma resistência de Thevenin, que é igual à resistência de Norton, tá? Que é a resistência entre esse ponto A e o ponto B. E aí vai fazer aquela mesma coisinha aqui que a gente fez, né? Associa aqui em série, depois aqui em paralelo e depois está em série. E acha aquele mesmo valor lá que a gente achou de 1408, se eu não me engano. Achou esses valores? O que muda tá bem aqui, ó, nesse último passo. Por último, a gente vai substituir esse cara aqui, ó, por um curto-circuito. Lembra que lá no Thevenin era um circuito aberto e a gente media a tensão daqui para cá? Pois é, aqui o que muda é que a gente vai trocar esse cara aqui por um curto-circuito e ao invés de medir a tensão, a gente vai ver quanto de corrente está passando por aqui. Daí, essa corrente vai ser a corrente de Norton. E aí, esse circuito vai ser representado como uma fonte de corrente, onde a corrente aqui é a corrente de Norton. Uma resistência, onde a resistência é a resistência de Norton, que é a mesma resistência de Thevenin. E aqui fica a sua carguinha que você tem interesse, tá, gente? Que no caso aqui é o nosso RL. Esse RL aí também pode ser outra coisa, poderia ser um capacitor, poderia ser algum outro, um indutor, algum outro elemento que a gente tivesse interesse, poderia ser mais de um elemento, poderia ser dois resistores, 3 resistores associados ali de alguma forma, tá, gente? Então, através do teorema de Thevenin ou teorema de Norton, vocês viram que é bem parecido, a gente consegue fazer essa resolução aí e simplificar todo um circuito complexo em um pequeno circuito, de tal forma com que a gente foque apenas em um pedacinho ali que a gente está interessado no nosso circuito, tá? Espero que essa explicação tenha sido suficiente para vocês compreenderem sobre o teorema de Norton e o teorema de Thevenin. Se vocês quiserem, escreva aqui embaixo nos comentários dizendo que gostaria de ver a resolução de uma questão de teorema de Norton, ou talvez mais questões de teorema de Thevenin, para ficar mais claro aí a resolução. Se vocês pedirem aí eu posso colocar depois, mas por agora vai ser isso. Obrigado pela atenção de todo mundo, até a nossa próxima aula.